Fala galera, mais uma aula aqui de anatomia, dessa vez sistema urinário. Nas últimas aulas nós tivemos sistema digestório, que está todo completo na nossa playlist de anatomia, e a partir de agora nós vamos ter sistema urinário, que é essa aula de agora, e logo depois, nas aulas subsequentes, teremos sistema genital feminino e depois sistema genital masculino, tá? Bom, se essa aula te ajudar, você deixa seu like e se inscreva aí, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre a introdução ao sistema urinário. Bom, o sistema urinário tem a função principal de regular o volume e a pressão sanguínea e faz o equilíbrio ácido-base e o controle eletrolítico do corpo. Ele remove produtos residuais do metabolismo, como a ureia e a creatinina, e também remove medicamentos e outras substâncias, tá? Bom, como que ele faz essa limpeza do organismo? Os rins, são esses dois órgãos aqui, eles filtram o nosso sangue, que vão passar pelos ureteres, tá? Bem aqui, ó. E depois vão chegar na nossa bexiga, que está aqui embaixo, e é a nossa urina, que vai ser liberada no final com esses resíduos todos, tá? Olha só, em algumas situações de patologia, o funcionamento dos rins podem ser danificados, tá? Pode diminuir o processo normal da filtração, e isso acarreta diversos problemas que no futuro nós vamos entender melhor nas nossas aulas de fisiologia humana, que vão acontecer no ano que vem, beleza? Nessa aula nós vamos focar apenas, não apenas, né, mas principalmente na anatomia dos rins, tranquilo? Olha só, os órgãos que trabalham no sistema urinário são os rins, né, que são esses aqui, os ureteres, que eu falei para vocês, a bexiga e a uretra, tranquilo? Vamos falar de cada um deles agora e as suas especificações. Bom, os rins, que é o principal órgão do sistema urinário, ele está localizado na parte superior da cavidade abdominal. E os rins, ele tem um formato de feijão, você pode perceber, né? Que ele tem esse formatinho aqui de feijão. Bom, ele tem cerca de 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. Os rins, eles apresentam uma assimetria de posição, sendo o rim esquerdo ligeiramente mais elevado do que o direito, devido à presença do fígado, né? Então, o rim que está do lado do fígado, ele é um pouco mais elevado, tá? O rim esquerdo está ligeiramente mais elevado. Bom, o rim, ele é dividido em duas partes principais, o córtex e a medula renal. Nós vamos ter aqui, ó, a medula renal bem aqui, tá? E o córtex bem aqui, ó. Então, ele é dividido nessas duas principais áreas, tá? Nós vamos entender melhor daqui a pouco, beleza? E ele possui o hilo, que é essa parte aqui, ó, tá? É o hilo, que é onde se encontra a pelve renal e os vasos sanguíneos e os nervos. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouquinho. Agora, os ureteres, que são esses dois aqui, olha, eles são tubos que transportam a urina do rim para a bexiga, tá? Eles medem de 25 a 30 centímetros e possuem alguns pontos de estreitamento. Nós vamos ver daqui a pouco também, tá? Que é a junção uretropélvica, o cruzamento com a artéria ilíaca também, e quando ele vai entrar na bexiga aqui, tá bom? Tem mais um estreitamento, e esses locais podem ocorrer algumas obstruções. Nós vamos ver tudo isso com detalhes daqui a pouquinho. Bom, agora a bexiga urinária, que é essa estrutura aqui. Bom, ela é um órgão mucoso, ó, um órgão musculoso, tá? Por isso que ela consegue fazer compressão para ajudar na micção, tá? Ela possui um trígono vesical, tá? Um trígono que nós vamos ver daqui a pouco como ele é formado, e ele é formado pelos ósseos uretrais e o ósseo uretral interno, que garante a continuidade, né? Fazendo com que a urina não volte, ela apenas desça, tá? E aqui nós temos a uretra, que ela se liga à bexiga e vai ser responsável por liberar o xixi. A uretra, ela tem algumas diferenças entre os sexos, tá? Nós vamos ver isso detalhadamente na nossa última aula de
de genital feminino e masculino, beleza? Nessa aula também nós vamos ver mais um pouco. E a uretra masculina, ela é mais longa, tá? E ela tem algumas partes, que são alguns segmentos específicos, como a membranácea e esponjosa, enquanto a feminina ela é mais curta e retilínea, focada exclusivamente na eliminação de urina, enquanto a uretra masculina também faz a liberação, né, dos espermatozoides. Bom, continuando aqui, olha, nós vamos ver a localização dos rins, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender que os rins, eles estão próximos à 11ª costela, tá? E próximo à 3ª vértebra lombar. O rim tem algumas relações anatômicas com alguns órgãos próximos. Com o fígado, né? Por exemplo, aqui nós temos o rim, aqui nós temos o outro rim, tá bom? Ele está escondidinho aqui, ó. E uma dessas relações anatômicas é com o fígado, bem aqui. A outra relação anatômica é com o duodeno, que está bem aqui, com o baço, que está aqui. Deixa eu localizar o baço, tá? Aqui nós temos o baço, além das glândulas adrenais, tá bom? A glândula suprarrenal, que é essa aqui, ó, as adrenais suprarrenais. Beleza? Então, essas são a localização e as relações anatômicas dos rins. Agora, vamos falar sobre... só mais uma coisa, tá? Aqui, ó, nós temos a 11ª e a 12ª costela. E aqui nós temos a 3ª vértebra da lombar, só para vocês verem. E aqui, ó, mais uma em outra visão, para vocês verem a localização do rins. Com o fígado aqui, a suprarrenal, o baço e o duodeno. Bem aqui que faz essa relação com o rim, tá bom? Agora vamos entender o revestimento dos rins. Bom, cada rim ele é envolvido por uma cápsula fibrosa de 2 camadas de tecido adiposo, ou seja, gordura, tá? O corpo adiposo parietal, que é o mais externo, tá? Mais externo, e o corpo pararrenal, que é este mais interno. E eles são separados por uma camada de tecido conjuntivo chamado de fáscia renal. Tranquilo? Bom, eles são separados por essa camada, né? E esses revestimentos protegem os rins e ajudam eles a ficarem fixos na cavidade abdominal, tá? Então protege contra choque mecânico, entre outras coisas. Tranquilo? Agora, vamos falar um pouco sobre a estrutura anatômica dos rins. Bom, o rim ele tem 2 extremidades, a extremidade superior e a extremidade inferior aqui, tá? Ele apresenta, né, uma margem lateral e uma margem medial e também uma cápsula fibrosa, tá? Que reveste todo o rim, tranquilo? Aqui nós temos o hilo, né? Que é essa flexura aqui, sabe? O hilo, tá bom? E no hilo nós temos a artéria renal, a veia renal e a pelve renal. A pelve renal vai desembocar no ureter, aqui embaixo, tá bom? Então, essa é a estrutura anatômica dos rins, tranquilo? Agora, na parte de dentro, né, com uma secção aqui nos rins, nós podemos ver o córtex renal e a medula renal, bem aqui. A medula renal, ela é composta por pirâmides renais. Essas são as pirâmides renais, olha só. Então, tem várias pirâmides renais e dentro dessas pirâmides, não só dentro das pirâmides, mas também parte do córtex, nós vamos ter os néfrons, tranquilo? Essas pirâmides, elas apontam para a base e para o córtex, para a base, tá bom? Elas vão apontar para a base. Já a parte de cima vai apontar para o córtex renal. A pirâmide também tem uma parte que é chamada de papila renal, tá vendo? Essas pontinhas aqui, ó. E a papila renal vai estar sendo desemboca nos cálices renais, tá? Nos cálices renais, e os cálices renais vão formar a pelve renal, que depois vão formar
o ureter, tá bom? E nós temos os cálices renais maiores, que são esses aqui, e os cálices renais menores, tranquilo? E tudo que for filtrado aqui, né? O filtrado, no caso, é a urina, beleza? Que é o resto da filtração. O sangue vai ser filtrado, né? E o resto da filtração é a urina, que vai ser liberada pelo ureter até a bexiga e depois pela uretra para ser eliminada do nosso corpo. Agora vamos falar um pouco sobre o hilo novamente, tá? O hilo renal, ele é o ponto de entrada de vasos sanguíneos e nervos e ele abriga a pelve renal, que eu já tinha falado antes, tá? Ela é uma estrutura em forma de funil que se estreita e se conecta ao ureter. A pelve renal, ela se divide em cálices maiores e menores que coletam a urina diretamente das papilas renais. Então, olha só, nós temos a pelve, os cálices bem aqui e as papilas renais bem aqui. Então, o sangue é filtrado, forma a urina, que vai desembocar nisso aqui tudo que eu acabei de explicar, beleza? Bom, vamos entender agora como funciona essa filtragem. Bom, essa filtragem ela é feita pela unidade funcional, que são os néfrons, tá bom? Vamos entender agora como funciona a filtragem a partir de um néfron. Cada rim apresenta mais ou menos 1 milhão de néfrons que filtram o sangue e formam a urina, tá? Os néfrons são compostos pelo corpúsculo renal, que é aqui, ó, corpúsculo renal, que é chamado de glomérulo, né? Que é formado pelo glomérulo, que é essa camada aqui, e dentro lá nós temos a cápsula de Bowman, tudo bem? E da cápsula de Bowman eles vão passar aqui, ó, pelo túbulo proximal. Do túbulo proximal, eles vão fazer esse caminho aqui todo, olha, e vão passar por essa estrutura aqui, que é chamada de ampola, tá bom? Ela é chamada de ampola. Essa ampola, ela também pode ser chamada de alça de Henle, tá? Ou looping de Henle, tudo bem? Geralmente ele é chamado de looping de Henle. Tudo bem? Então, se vocês forem escrever, escreva looping de Henle, tranquilo? Bom, depois de passar por esse looping, ela vai continuar subindo, né? O sangue vai continuar subindo e vai se deparar aqui com o túbulo distal, tranquilo? E depois vai passar pelo túbulo coletor e vai ter concluído essa filtragem. E aqui, ó, nós temos a papila, né? A papila que vai desembocar lá no fim de tudo. Então, recapitulando, olha só. A filtragem, ela vai começar no glomérulo, tá? Vai passar pelo túbulo proximal, vai passar pelo looping de Henle, vai depois pelo túbulo distal e depois, por último, pelo ducto coletor, tá bom? E essa filtragem é feita sob pressão e ela é contínua ao longo dos túbulos. Nesses túbulos, à medida que o sangue vai passando, vai ocorrer a reabsorção de água e de alguns nutrientes essenciais, tranquilo? Então, essa é a unidade funcional dos rins, tá bom? Olha só. Depois, aqui na papila, né? Vai passar, isso aqui é tudo dentro da papila, você pode perceber. E aqui, ó, dentro da papila, vai cair aqui e depois pela pelve renal, tranquilo? Então, é isso, as unidades funcionais dos rins. Olha só, aqui uma visão melhor para você ver. Agora nós vamos falar sobre os ureteres. Eles têm de 25 a 30 centímetros de comprimento e eles têm uma estrutura musculosa que permite o transporte da urina através de contrições peristálticas, tá? Eles apresentam 3 estreitamentos naturais, sendo o primeiro aqui a passagem pelo inferior do rim na parte abdominal, tá? Depois nós temos o cruzamento sobre os vasos ilíacos e na pelve, né? Na parte da pelve. E a terceira constrição é na passagem através da bexiga, tá bom? Que é a parte intramural. Então, esses são os 3 estreitamentos dos ureteres. Vocês precisam se lembrar. Bom, agora nós vamos falar da bexiga.
Bom, a bexiga, ela é um músculo, é um órgão muscular, tá? Que se distende conforme acumula a urina, ou seja, que vai enchendo, ela vai distendendo, vai inflando, tá? E quando ela está vazia, ela tem um formato piramidal e tem 4 faces visíveis, tá? A superior, 2 infralaterais e uma posterior, e 3 divisões principais: o ápice, o corpo e o colo. Tranquilo? E ela é formada por músculo detrusor, o que facilita a contração para a micção, tá? Bom, agora vamos falar de algumas estruturas anatômicas da bexiga. Nós temos aqui o ósteo uretral, que é onde vai entrar os uréteres, tá? Esses dois orifícios. Bom, aqui nós temos o ósteo uretral interno, né? Que isso aqui vai ser usado para liberar a urina. Bom, nós temos aqui esse triângulo, que é o trígono vesical, que eu falei no começo. Aqui, nesse trígono, aqui em cima, nós temos a úvula da bexiga. Tranquilo? Nós vamos ter a úvula da bexiga bem ali, que vocês precisam saber. E por último, agora nós vamos falar da uretra. A uretra masculina, ela é mais longa e apresenta 3 segmentos básicos, que é a uretra prostática, que mede cerca de 4 centímetros e está situada dentro da próstata, tá? Onde apresenta um colículo seminal com abertura para os órgãos ejaculatórios. Então, olha só, nós temos a parte prostática, que é bem aqui, ó, onde ela vai estar ligada aqui no canal deferente, né, que vai liberar os espermatozoides. Bom, nós temos a uretra membranócea, tá? A uretra membranócea, que mede de 1 a 1,5 centímetros e atravessa o diafragma uretral e possui um esfíncter externo da uretra para o controle da micção. Tranquilo? E por último, nós temos a uretra esponjosa, que é o segmento mais longo, né? E está localizado dentro do corpo esponjoso do pênis, com 2 dilatações, tá? Que facilita o fluxo da urina e do sêmen. Tranquilo? Agora, a uretra feminina, ela é mais curta, tem em média 4 centímetros e é exclusivamente usada para urina, tá? Ela vai da bexiga até o ósseo uretral externo e até o vestíbulo da vagina. Em ambos os sexos, o controle é voluntário da micção e é exercido pelo esfíncter externo da uretra. Tranquilo? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Fui! Próxima aula, lembrando aqui, sistema genital feminino.